Olá amigos, Samuel Vitorino, partilhando experiências de estatística em Excel. Este é mais um vídeo sobre análise de correlação e de regressão. Temos um exercício resolvido e completamente interpretado. Vamos mostrar como é que se faz a análise da correlação e regressão no Excel, como é que se calculam e como é que se interpretam todos os coeficientes que estão ligados a estes dois testes estatísticos. Vamos desenhar o gráfico no Excel, vamos calcular e interpretar o coeficiente de correlação de Pearson, o coeficiente de determinação, o coeficiente linear, o coeficiente de regressão e, por fim, vamos falar da equação de regressão. Desejo boa aprendizagem, deixem os vossos comentários e estamos juntos. O exercício que trago trata da relação entre o tempo de serviço expresso em anos e o salário de trabalhadores em 2 ramos de atividade. Trata-se de uma amostra de 12 indivíduos que são corretores de seguros e 12 indivíduos que são consultores de contabilidade. Vamos, com base neste exemplo fictício, verificar a relação entre o salário e o tempo de serviço. Ora, se nós seguirmos um pouco o guião, podemos começar por identificar as variáveis. Temos o tempo de serviço e temos o salário. Ora, o salário é a variável dependente, ou seja, a tendência é que o salário dependa do tempo de serviço. Então, nós queremos, neste exercício, verificar qual é a relação que existe entre essas duas variáveis, se de facto há uma relação de dependência entre elas e se há uma relação de correlação, ou seja, se a variação de uma acarreta, se leva consigo a variação da outra. E se essa relação de correlação é suficientemente intensa para podermos afirmar que sempre que uma varia, a outra também vai variar. No caso, sempre que o tempo de serviço vai aumentar, será que o salário também vai aumentar? E se assim for, vai ser na mesma magnitude nas duas áreas de atividade? Portanto, é isso que nós vamos verificar com base na correlação e na regressão. Para isso, temos que começar por criar o gráfico de correlação e regressão no Excel. Portanto, vamos desenhar o diagrama de dispersão, colocar a linha de tendência, calcular os coeficientes, depois fazer a interpretação de todos os coeficientes. Vamos então construir o gráfico de correlação e regressão. Ora, para construir o gráfico de correlação e regressão, temos que primeiro ter os dados corretamente arrumados, em que a primeira coluna é os valores de x, a variável independente, e a segunda coluna da variável dependente. Temos aqui a variável dependente, salário. Como são duas amostras, colocamos os dados uns ao lado dos outros. Aqui o tempo de serviço, a variável independente. Selecionamos os dados, inserir o gráfico de dispersão para criar a nuvem de pontos. Este está o gráfico, vamos ampliar. Já vimos nos vídeos anteriores. Vamos limpar as linhas de grelha. Aqui a legenda pode vir para aqui para baixo. Fazer um clique num dos pontos. No caso, estamos a tratar do consultor da contabilidade para essa série de dados. Botão direito do mouse, clique. Vamos até adicionar linha de tendência para colocarmos a linha de tendência linear, que já está selecionada pelo Excel. Linha de tendência linear, se fosse exponencial seria aqui, mas é linear, tendência linear. Cá embaixo já conhecemos, já sabemos, vamos clicar, mostrar a equação de regressão no gráfico e mostrar o valor de R ao quadrado no gráfico. Fechar e já está. É simples. Vamos aumentar o tamanho dessas letras.
E podemos colocar já aqui o nome da série. Portanto, aqui esta é a equação do consultor de contabilidade. Para nós fizermos, vamos botar aqui contabilidade. E sabemos que essa equação de regressão refere-se à amostra sobre os dados dos consultores de contabilidade. Agora vamos para o corretor de seguros. Quando se aponta o mouse a um dos pontos, aparece a designação da série. Portanto, aqui está, corretor de seguros. Botão direito do mouse, adicionar linha de tendência linear, mostrar a equação no gráfico, mostrar o R ao quadrado, sim, e já está. Vamos selecionar aqui a letra Y, escrever corretor de seguros. Ok, aumentar o tamanho e já está. Agora é uma questão de interpretar os coeficientes, tanto de correlação como de regressão, a equação de regressão, coeficiente linear, etc, etc. Aqui está então o gráfico e para melhor visibilidade eu passei o gráfico para uma nova folha, em vez de ficar aqui ao lado da série de dados, passei para uma nova folha, assim está mais evidente e fiz as formatações que ajudam a interpretação. Ok, podem fazer isso também, é simples, se fizerem um clique na linha que delimita o gráfico, vão para aqui, mover gráfico, ele move este gráfico para uma nova folha. Assim, ó, mover para uma nova folha, clique, ele aparece numa folha isolada e aqui já dá para fazer um bom trabalho. Foi isso que eu fiz, aqui está o gráfico, vamos passar então à interpretação. Primeiro, estamos em presença de uma relação linear direta positiva, portanto, ou seja, quando o x aumenta também y. X é o tempo de serviço. Quanto maior for o tempo de serviço, maior é o salário, tanto para o consultor de contabilidade como para o corretor de seguros. Portanto, a linha é direta. Quanto ao coeficiente de determinação R ao quadrado, o que é que nós vemos? Temos que multiplicar esses valores por 100. E então 0,866 vai dar 86%. Quer dizer que para o consultor de contabilidade, a dependência do salário em relação ao tempo de serviço é de 86%. Ou, arredondado, 86,6%, 87%. Quer dizer que há aí uma percentagem que sobra para 100, que é de 13%. Quer dizer que esses 13% são atribuídos a outros fatores, como, por exemplo, a perícia, a competência. Todos os outros fatores que também têm influência sobre o salário fazem 13%. Agora, a maior parte da variação do salário deve-se à variação do tempo. Este é o significado da interpretação do R ao quadrado. Para o corretor de seguros, a interpretação é idêntica, só que o valor é inferior. Ou seja, para o consultor de contabilidade, o salário depende em 87% do tempo de serviço. Para o corretor de seguros, essa dependência é de 55,6%, ou seja, 56%. Quer dizer que a dependência é maior para o consultor de contabilidade. Na prática, o que é que isso significa? Que o consultor de seguros, que o consultor de contabilidade, ele basta estar a trabalhar durante muito tempo, tem uma esperança de aumento de salário. O corretor de seguros já não se pode agarrar apenas, passo o termo, já não se pode agarrar apenas ao tempo de serviço. Ele precisa fazer muito mais, porque a dependência do seu salário em relação ao tempo de serviço é inferior ao do consultor de contabilidade. Passamos então agora à interpretação do coeficiente de correlação. Ora, vamos agora interpretar os coeficientes de correlação. Primeiro temos que calcular, já sabemos que podemos calcular o coeficiente de correlação a partir do valor do coeficiente de determinação. Basta tirar a raiz quadrada do valor do coeficiente de determinação. Eu já fiz
este cálculo, aqui está. Para o consultor de contabilidade, obtém-se um valor de R, coeficiente de correlação de Pearson, de 0,931 e para o corretor de seguros 0,746. Pelos valores já dá para ver que temos aqui correlações bastante fortes. Mas vamos tirar isto a limpo fazendo a leitura comparativa na tabela dos valores do coeficiente de correlação. Devemos anotar esses valores num papelinho para não nos perdermos. Vamos à tabela dos coeficientes de correlação. Conhecemos a tabela, tem graus de liberdade n-2. Aí um vídeo, primeiro exercício eu digo que graus de liberdade é n-1, foi uma falha, é n-2. Depois temos aqui as margens de erro. Portanto, nós neste exercício temos uma amostra de 12 indivíduos, por isso, graus de liberdade n-2, 10 menos 2 vai ser 12 menos 2 vai ser 10. Então, vamos até graus de liberdade 10 e vamos fazer a leitura comparativa. A regra de decisão sobre a existência de significância na relação, é que quando R calculado é maior que R tabelado, rejeita-se a hipótese nula de não existência de relação ao nível de significância correspondente na tabela e conclui-se que a relação entre as duas variáveis é de facto estatisticamente significante. Começamos com um R do consultor de contabilidade, que tem um valor de 0,931. Ora, vamos a graus de liberdade 10 e vamos comparar o valor 0,931. É maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Ou seja, 0,931, coeficiente de correlação, é maior que todos os valores tabelados. Então, estamos ao mais baixo nível de significância, que é 0,001, ou seja, 0,1%. Então, nós podemos rejeitar a hipótese nula com uma margem de erro de 0,1%, o que corresponde a uma margem de certeza de 99,9%. Podemos afirmar, com essa margem de erro e essa margem de certeza, que sim, para o consultor de contabilidade, quanto maior for o tempo de serviço, maior será o salário. Como é que fica a situação para o corretor de seguro? O seu R calculado, o coeficiente de correlação de Pearson para o corretor de seguro é de 0,746. Graus de liberdade também igual a 10. 0,746, maior, 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 maior. Ora, já não é maior a 0,005. Quer dizer que não podemos rejeitar a hipótese nula a esta margem de erro ou com esta margem de erro. Então, temos que rejeitar com esta margem de erro, que é de 0,01, ou seja, 1%. Isso corresponde a uma margem de certeza de 99%. Certeza de quê? Certeza que sim, que para o corretor de seguros, quanto maior for o tempo de serviço, maior será o salário. Ora, significa, resumindo, concluindo que para os dois casos, tanto para o consultor de contabilidade como para o corretor de seguros, a relação é estatisticamente significante. Ou seja, quanto maior for o tempo de serviço, maior será o salário, sendo que esta relação tem uma maior intensidade. Essas duas variáveis têm maior correlação, tem uma correlação mais intensa para o consultor de contabilidade do que para o corretor de seguros. Mas em ambos os casos, a relação é estatisticamente significante. Depois de vermos como interpretar o coeficiente de determinação e como interpretar o coeficiente de correlação de Pearson, vamos agora terminar com a interpretação da equação de regressão. Vamos então ver como interpretar a equação de regressão. Estamos a falar de regressão linear, da mesma forma que falamos de correlação linear.
Vamos apenas interpretar a do consultor de contabilidade e depois cada um pode interpretar a do corretor de seguros. Ora, a equação de regressão linear para o consultor de contabilidade é esta. Portanto, Y, salário, é igual a 12.439x 670, mais 670. Portanto, o coeficiente linear é 670, o coeficiente de regressão é 12,4. Qual é o significado do coeficiente linear? Por conceito, por definição, o coeficiente linear é o valor de A, é o ponto onde x é igual a zero. Significa que quando o tempo de serviço é igual a zero, portanto, a pessoa não trabalha ainda, o salário nominal de 670. Isso é interpretável, isso é normal, digamos assim, é o salário inicial, aquele que está no contrato, quando a pessoa assina um contrato com uma empresa, olha, o seu salário inicial é este, 670, mas à medida que o tempo vai passando, o senhor vai subir de salário, de acordo com as suas performances e tudo, o senhor vai subir de salário. Ora, se o salário inicial é 670, coeficiente linear, letra A, o aumento do salário com o aumento de tempo é de 12. Significa, a cada ano de serviço adicional, o salário aumenta em 12. É o significado do coeficiente de regressão, 12. Cada unidade de x, a cada unidade de x, y cresce em B. X é o tempo de serviço, Y é o salário. E o tempo está expresso em anos, o salário está expresso em kwanzas. Significa que a cada ano a mais de trabalho, o salário do consultor de contabilidade aumenta em 12, partindo de um salário inicial de 670 kwanzas. Podem fazer o mesmo com o corretor de seguros. E esta é a interpretação da equação de regressão. Ora, podem fazer a previsão do salário do consultor de contabilidade para qualquer valor de X. Podem prever quanto é que ganharia um consultor de salário depois de 10 anos de trabalho. É só colocar aqui o valor 10, multiplicar e somar. Ok? E assim terminamos a interpretação completa do exercício. Deixem os vossos comentários, deem os vossos likes aqui ao vídeo, se gostaram, e vamos interagindo. Abraço, até o próximo.